Olá, como vai? Tudo bem, né? Espero que alguma coisa de hoje do nosso vídeo seja agradável a você. Você já ouviu falar na história de Al Capone? Al Capone foi o maior gangster que liderou criminosos de 1920 a 1930. Ele é de 1899, né? E morreu em 1947. Mas Al Capone, ele defendia com todas as forças que ele passou a maior parte da sua vida, quando ele disse isso, né? Proporcionando prazeres mundanos para as pessoas, diversões, e que ele era muito perseguido por isso. Então ele se declarava um benfeitor. Ele sempre defendeu que ele era um benfeitor. E quando nós olhamos na história, várias pessoas maléficas, elas se declaravam boas. Diziam que faziam aquilo que faziam em razão de um bem maior e sempre se esquivavam de assumir que fazia maldade, que estava prejudicando alguém. Nós conhecemos várias histórias e eu não vou falar alguns nomes aqui de algumas coisas, mas nós sabemos, né, de muitas coisas que, se a gente falar em vídeos, eles vão nos proibir, então a gente tem que ter mais cuidado sobre isso. Mas baseado nisso, estudando sobre Al Capone, eu estava meditando e eu fiz uma reflexão sobre ser bom ou ser mal. E gerou muita discussão, sabe? Muitos amigos, muitos seguidores lá do meu canal também mandaram mensagens, alguns defendendo algo, outros não concordando muito, e no final das contas acaba que ninguém tem uma definição específica sobre isso. Mas como que nós fazemos para definir isso, se nós somos bons ou se nós somos maus? Se eu falar no singular, eu vou referir-me a mim. Como que eu vou definir se eu sou bom ou se eu sou mau? Se eu te perguntar se 5 graus é frio, qualquer resposta que você me der, você vai ter que ter uma referência para isso. Ou seja, se você disser uma resposta que 5 graus é quente, você possivelmente está tendo como referência algo negativo, muito abaixo de 5 graus. Mas se você tiver uma referência de 20 graus, você vai dizer que 5 graus é frio. Se você põe 12 graus negativos, 5 graus já não é frio. Então nós ficamos com essa indefinição. Como que nós vamos definir isso? Se eu encher uma jarra de água e ficar segurando essa jarra de água, se no início ela pesa 2 quilos, e eu ficar segurando, à medida do tempo que eu segurar, essa jarra será leve ou será pesada. Eu posso segurar uma jarra de água com muita facilidade, mas se eu ficar com a jarra de água 1 hora na minha mão, possivelmente eu não vou conseguir nem segurar esse tempo todo. Então eu tenho que ver qual é a referência que eu tenho. Como que eu tenho uma referência de algo que é grande? Eu só posso ter uma referência de algo grande se eu tiver como base algo menor do que aquilo, ou bem menor do que aquilo. Então, sobre o bem e o mal, nós também temos que ter algum tipo de referência. Então, por exemplo, nós podemos pegar algumas bases aqui. Rousseau, ele do século XVIII, 1772, ele morreu em 1778, ele é de 1712, morreu em 1778. O Rousseau dizia que o homem nasce bom, olha isso, mas a sociedade é que o corrompe. Então o Rousseau entendia que a pessoa nasce boa, mas a vivência com a sociedade, ela é corrompida de tal forma, então ela deixa de ser uma pessoa boa. E isso é uma defesa de Rousseau, muito respeitado. Jesus Cristo, para quem acredita, o evangelho escrito por Marcos, ele diz assim, que um jovem rico procurou e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: não é porque me chamas bom, se bom só há um, que é o Pai que está no céu. E ele querendo herdar a vida eterna. E aí a história continua, mas a nossa ideia aqui é: por que Jesus então disse que só tinha um que era bom, que era o Pai?
Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Já o filósofo Kant, Immanuel Kant, ele é do século XVIII, 1724 até 1804, quando faleceu. Kant dizia que a sua bondade, ela não pode ser diminuída em razão dos fracassos que você obtém em razão dela. Olha isso. Então, logo, Kant está querendo dizer que ele pregou muita moral. Então ele dizia o seguinte: você é bom, faz bondade, vai ter fracasso por causa da sua bondade, porque nem todos vão compreender, mas a sua bondade não pode ser diminuída por isso. Concluindo então, aí já digo eu, não ele, parafraseando Immanuel Kant. O que é compreensível então? Continue fazendo bem, continue sendo bom. Se você lê o livro Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 29, também está dizendo que o homem nasce bom, mas ele se envolve em muitas astúcias. Então ele nasce bom e começa a fazer coisas erradas, então logo ele se perde nessa caminhada. E nós começamos a pensar: quando é que eu sou bom? Ou quando é que eu deixo de ser bom? Se você for observar um aspecto religioso, cristão, você vai observar que os mandamentos, os ensinamentos, dão que você tem que fazer o quê? Orar pelos seus inimigos, né? Você tem que amar os seus inimigos, melhor dizendo, e orar pelos aqueles que te perseguem. Então a expressão que é usada é o seguinte: quando você ora pelas pessoas que te perseguem, você está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí você vai dizer: mas se eu quero amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém, eu não estou sendo mal? Então ame os seus inimigos, ore por eles, assim você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí você vai me dizer: mas então eu estou sendo mal. Você já parou a pensar o que é isso? Colocar brasas vivas sobre a cabeça de alguém? Então é óbvio, é claro, que a Escritura Sagrada não quer dizer que você vai colocar brasas vivas literalmente na cabeça de alguém. Claro que não é isso. É porque o costume antigo tinha que quando as pessoas faziam coisas erradas demais e elas se arrependiam profundamente daquilo, elas colocavam bacias cheias de brasas e elas colocavam aquelas bacias sobre a cabeça e andava para que as pessoas vissem e soubessem que aquelas pessoas arrependidas daquilo que elas tinham feito, que elas teriam feito. Então, quando as pessoas carregavam em bacias, era uma amostra de que ela teria feito coisas erradas, pecaminosas, maldosas, e elas estavam arrependidas. Então, quando a Escritura orienta sobre você amar os inimigos, orar por eles, que você vai pôr brasas vivas sobre a sua cabeça, o que está fazendo então? Fazendo uma figura de linguagem, né? É o eufemismo que chama, ilustrando mais ou menos o seguinte: você faz o bem, mesmo aqueles que te perseguem, que te fazem mal, que eles vão ficar tão atordoados que eles vão ficar como brasas vivas sobre a sua cabeça. Será um desespero, porque você amou aquele que esperava que você o odiasse ou desprezasse em razão do mal que ele talvez tenha te feito. Então, será que nós somos bons ou será que nós somos maus? Ser bom não é também sinônimo de ser idiota. Sabe por quê? Porque essa é uma virtude que o idiota não entende. Quando você é bom, mesmo diante de uma situação que poderia levá-la a ser mal em uma reação, o idiota não consegue compreender isso. Quando você aceita que certas pessoas façam algo e você ainda assim libera o perdão, você compreende as dificuldades daquela pessoa, o idiota te entende como um idiota. É porque ele não tem essa virtude. Quando nós aprendemos que cada atitude minha, sua ou de qualquer outra pessoa tem uma origem, uma fonte, que aquela pessoa talvez somente sabe, nós temos que entender que talvez ela não tenha recurso diferente para proceder de forma contrária àquela que ela está. Então, quando alguém te faz algum mal e você toma isso como pessoal, por que essa pessoa fez isso comigo? Eu não mereço isso, eu nunca fiz mal para essa pessoa. Você está partindo da fonte errada. Não é porque eu não mereço e ela fez isso comigo e eu estou contrariado. Não, eu tenho que entender por que será que aquela pessoa agiu daquela maneira.
Ou ela te confundiu, ou ela teve uma informação diferenciada que não era culpa sua e que ela ficou com raiva, ou a cabeça dela não está boa, ou a visão de vida que ela tem é diferente e ela tem que desabafar em alguém e você foi o primeiro. Então não há sentido algum que eu entenda que ser mal em alguns pontos seria uma resposta contra alguém que é mal. Eu gosto de um exemplo muito legal que eu uma vez fui ajudar uma pessoa que estava querendo tirar até a própria vida. A gente não gosta dessa expressão, mas por um momento que ela cabe. A pessoa estava querendo mesmo, não queria mais viver, perdeu o sentido da vida. E ela me disse, não, eu fui abandonada quando eu era criança e eu não me sinto bem porque minha mãe não gostava de mim. E eu fui conversando, tentando entender aquilo. Ao final das contas eu disse, mas você foi abandonado com qual idade? Com 2 meses. Ah, 2 meses? É. E como que sua mãe não gostava de você se ela não te conhecia nem você a conhecia? Não, mas não gostava. Se me abandonou é porque não gostava. Não, não abandonou porque não gostava. Abandonou por outros motivos, ou que nós nem sabemos, eu não tenho como saber, e nem a própria pessoa sabe. Que talvez nem a própria mãe sabe explicar completamente. Então, ela abandonou, não é porque não amava aquela pessoa que foi abandonada, não. É porque outros motivos, outras situações da própria vida a levaram a tomar aquela atitude porque era aquela daquele momento. É como uma pessoa que teve uma gravidez inesperada ou abusiva e ela fala, não, eu vou tirar essa criança daqui, eu vou tirar porque eu não quero, eu não planejei, eu não quero isso, ela vai tirar aquilo. Outras pessoas talvez diriam assim, nossa, eu não tiraria nunca. A outra, mas eu tiraria. A outra, eu acho que tem que conversar com alguém. O certo é que qual a culpa que aquela criança tem daquele fato ter acontecido para que ela seja tirada ali, que ela seja assassinada ali nesse caso. Aí quem está fora diz que a mãe é má. A mãe diz que quem abusou é que é mal. Quem abusou diz que ela que é má por poder tirar a criança. E como fica isso? Como que é? Nós somos bons ou somos maus? Quando eu tomo uma atitude que não é legal e alguém fala que eu sou mau, aquela pessoa está sendo má em fazer um julgamento de mim ou ela está sendo boa em me alertar para que eu mude a minha conduta, a minha atitude? Por fim, você é bom ou você é mau? Ou depende da circunstância? Quando nós fazemos o bem, se eu faço qualquer coisa de bem em troca de algo, eu não estou fazendo bem, eu estou interessado em algo. Se eu vou fazer uma comparação que se eu sou bom, eu penso, eu sou bom baseado em quê? Se você for basear a sua bondade, por exemplo, na Teresa de Calcutá, sei que ela teve seus problemas e algumas pessoas nem gostam, eu já estudei sobre ela, quero que isso fique claro. Mas sobre tudo que ela fez de bondade, o que eu faço? Será que eu chego perto dela? Mas se eu pegar aquela pessoa que na época da Segunda Guerra mandou matar tantos judeus, eu sou tão mal quanto ele ou eu estou muito longe dele? Então esses parâmetros são importantes para nós. O que eu sou ou eu deixo de ser, eu estou baseado em quê? Qual é o parâmetro que eu tenho? Qual é a comparação que eu estou a fazer? Eu estou fazendo uma comparação de algo que refere-se a mim ou ao externo? Quando eu tenho uma crise de raiva, de ódio, e eu me vingo de alguém, eu sou mal e aquela pessoa, ela tem que aguentar por ser boa? Ou ela vai revidar por ser mal? Ou se revidar não é má porque ela tem direito? Então coloque sempre no seu coração o seguinte: fazer o bem faz bem. Mas nós fazemos o bem não é em troca de algo, é porque nós sentimos bem em fazer o bem. Quando você desenvolve essa ideia de que você deve ser bom por ser bom, é diferente daquilo que você, todos dizem que ser bom é legal. Não, você faz porque isso está dentro de você. Se o seu caráter diz que você é bom, você é bom. O caráter é aquilo que é inato, você nasce com ele. Agora a sua personalidade é aquilo que você constrói durante a sua vida. Então, por exemplo, eu vou vivendo em algum ambiente. Naquele ambiente eu quero que as pessoas me vejam de certa forma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma personalidade para que elas vejam em mim aquilo que eu quero que elas vejam. Só que à medida que eu convivo com a outra pessoa, se ela for atenta, ela vai descobrir aos poucos o meu caráter, e se não for aquele que a minha personalidade está mostrando, ela vai perceber.
É como o sorriso. Você vai tirar uma foto, você não está bem, alguém diz, dá um sorriso, aí você... Já viu o sorriso falso? Olha no Facebook, você vai ver 1 milhão de sorrisos falsos. Pessoas dando sorriso, batendo foto numa praia, às vezes até com uma foto bonita atrás, etc. Mas quando ela dá o sorriso, quem estuda o comportamento humano, olha e vê, fala, aquela pessoa não está bem. Aquela pessoa está sorrindo, mas aquele sorriso não é verdadeiro. Por quê? Porque tem os músculos, né, os zigomáticos maiores. A pessoa que entende o comportamento humano, ela percebe na hora que aquele sorriso não é verdadeiro. Então o fato de uma pessoa estar sorrindo não quer dizer que ela está feliz. O fato de uma pessoa não estar com uma aparência muito boa não quer dizer que ela também está triste ou com raiva. Por que isso? Porque você tem algo que eu também tenho que chama pensamento. O nosso pensamento, ele vai o dia inteiro, ele não para. O tempo inteiro nós estamos pensando. Quando você pensa em coisas boas, a sua aparência transmite coisa boa. Quando você pensa em coisas ruins, a sua aparência transmite coisas ruins. Então, se você é bom ou se você é mau, você vai proceder conforme é a sua personalidade ou o seu caráter, aquilo que você quer mostrar. E no fundo, para encerrar então, eu gosto muito de ler, né, o Kafka, Franz Kafka. Ele escreveu algo que fala assim: a verdade é sempre um abismo. E eu fui estudar isso, mas a verdade é sempre um abismo? O que significa isso? Eu fui fazer um estudo sobre a verdade, sobre o abismo, sobre o bom e o mal, e eu cheguei à seguinte conclusão: você buscando a verdade, ela pode te levar a encontrar-se diante de um espelho daquilo que nós somos de verdade. O espelho vai te responder se você é bom ou se você é mau. Se você é bom ou se você é mau, inscreva-se no meu canal, Sérgio Cândido de Carvalho, dá um like, não te custa nada, você vai receber esse vídeo por outro meio que não seja o YouTube, não te custa, vai lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho, se inscreve no meu canal. Você vai me ajudar, vai ser legal e eu vou fazer outros vídeos, quem sabe um vídeo desse pode ajudar alguém. Um abraço e seja bom. Inscreva-se no meu canal, não seja mau.